Acho que, de todos os mangás e animes que eu já vi na minha vida, Fruits Basket é o meu favorito. Junto com alguns yaois, mahou shoujos e mangá de horror na coleção. Mas Furuba tá sempre lá no topo pra mim. Escrito por Natsuki Takaya, tendo uma continuação e 2 adaptações pra anime. Spoiler, só uma delas é boa. Fruits Basket é uma história delicada sobre amadurecimento, amor, sacrifícios e principalmente sobre como a nossa convivência familiar molda parte do nosso caráter e talvez até molde como a gente vai experienciar o mundo. Oi, prazer, eu sou Sebastian, mas na maioria das vezes eu sou Sarah e essa é uma pequena reflexão sobre o tópico família de Fruits Basket, iniciando uma série de análises sobre os personagens deste mangá. Mas vamos por partes. Fruits Basket começa sua história com uma cena curiosa. Nossa protagonista, Toru Honda, saindo de dentro de uma cabana no meio da floresta. Logo, nós descobrimos que ela acabou de perder a mãe e, devido a uma reforma na casa do seu avô, ela tá tendo que dormir numa barraca. Mas Seb, ela não tinha com quem ficar? Até tinha, mas a Toru logo demonstra uma das suas características mais fortes. Ela é uma pessoa extremamente altruísta, a ponto de que ela prefere passar perrengue do que incomodar as pessoas que ela ama, o que se prova uma faca de 2 gumes em inúmeras situações. A vida da Toru seguia relativamente normal, até que ela cruza o caminho de 3 membros da misteriosa família Soma. O tranquilo Yuki, conhecido por ser o príncipe da escola e um aluno exemplar, Kyo, um garoto rebelde e esquentado que é excluído pela família, e Shiguri, um escritor e dono da casa onde os jovens estão vivendo, parecendo inofensivo a princípio, mas logo mostrando as suas garrinhas. A partir de uma série de acontecimentos envolvendo uma chuva e um deslizamento de terra, nossa protagonista acaba indo morar com essa família, descobrindo sem querer o seu maior segredo. A cada geração, 13 membros da família são amaldiçoados com os espíritos do zodíaco chinês dentro de seus corpos, se transformando em animais ao serem abraçados pelo gênero oposto, sendo um segredo que pouquíssimas pessoas, até mesmo dentro do clã Soma, sabem. E, a partir dessa premissa curiosa, que Fruits Basket começa a, sem dó nem piedade, socar o estômago de seus leitores até que você termine a série desidratade de tanto que chorou. E eu queria estar brincando, mas é sério, eu demorei pra finalizar um anime porque eu chorava em absolutamente todos os episódios e precisava parar pra respirar e refletir sobre o que eu tava assistindo. Ele orgulhosamente encarna uma das melhores características da demográfica de shoujo pra mim. Protagonistas identificáveis de vontades complexas, romances construídos aos poucos e com grandes cartazes, personagens carismáticos que têm tantas facetas quanto os protagonistas, e a coragem de retratar os sentimentos humanos de uma maneira menos maniqueísta e mais real, nunca perdendo o charme do romantismo e da fofura. Fruits Basket conta com um dos melhores elencos de personagens que eu já vi na minha vida. Da sua protagonista, uma garota doce e empática com uma grande vontade de ajudar as pessoas ao seu modo, aos seus interesses românticos, as melhores amigas e a figura vilanesca envolta em mistérios. O realismo mágico transborda pelas páginas de seu mangá, tornando o impossível palpável de maneira leve e muito bela. Mas a coisa que mais eu sou apaixonado nessa obra é a forma como ela aborda o tópico das relações familiares e como elas moldam a nossa vida para todo sempre. Durante toda a obra, a Toru vai levar para todos os lados a foto da sua falecida mãe, Kyoko, sempre sendo mostrada como uma mulher bem animada, cheia de energia, manhosa e que sempre demonstra o quanto ama a sua filha. Falando dessas características desse modo, você pode até imaginar que ela seria sua típica dona de casa de cabelos longos jogados pro lado e que vai ser a vítima da facada do roteirista. Mas a verdade é que Kyoko Honda foi uma sukeban, ou melhor dizendo, uma garota de gangue violenta, de saia arrastando no chão e que ficou tão famosa a ponto de ter a sua própria alcunha, a Borboleta Escarlate.
pois quando ela andava de moto com suas companheiras, os traços de luz da sua moto parecia o bater de asas de uma borboleta. Kyoko nunca escondeu esse passado, nem do marido e nem da filha. Ela escolheu sair dessa vida por eles e não se arrependeu nem um pouco da sua escolha. Apesar de que casar com seu professor quando você tem 15 anos é uma escolha que você deveria sim se arrepender. Sério, qual é a fixação de autoras de shoujo com se apaixonar pelos seus professores? Não se casem com 15 anos, especialmente se o cara tiver o dobro da sua idade e for o seu professor. Mas quem disse que as pessoas acreditaram na mudança da Kyoko? Na verdade, até o dia em que ela tragicamente morreu, a família dela a via como um erro e estendeu esse desprezo para quem não tinha nada a ver com as escolhas dela, a Toru. Eles acreditavam que, sendo filha da Kyoko, ela seria tão problemática quanto a sua mãe, a ponto de ficarem mais preocupados do que as pessoas iam achar dela morando numa casa onde só havia homens, temendo pela reputação de um primo que estava fazendo concurso público para a polícia, do que com o simples fato de que a garota foi morar na casa de desconhecidos nesse período da reforma. E sabe qual é a verdade? A Toru literalmente não fez nada de errado. Tanto a Kyoko quanto o marido dela criaram a Toru com muito amor, carinho e atenção. Ela puxou a boa educação do pai e o bom humor e empatia da mãe, que sempre fez questão de acolher as amigas da Toru como se fossem as suas filhas, mesmo que ambas também fossem pessoas cheias de espinhos. Tendo um espaço tão grande e saudável para crescer e ser ela mesma, é óbvio que a Toru seria uma pessoa tão encantadora. O problema que acabou influenciando um dos seus maiores defeitos veio justamente após perder os seus pais, pois, a partir daí, os parentes que a julgavam dos pés à cabeça mostraram todo o desprezo que sentiam por ela, ignorando uma criança de luto por puro preconceito, sendo que a única pessoa que realmente se importou com o bem-estar da coitada foi o seu avô, que constantemente a confundia com a sua mãe, mas ainda assim tratava a Toru com carinho. Foi nesse tipo de ambiente que a Toru desenvolveu boa parte do seu jeito workaholic e altruísta ao extremo. Ela não queria incomodar, ela não queria ser um estorvo para absolutamente ninguém, muito menos ser um motivo da preocupação de alguém. Logo, ela se recusava a pedir ajuda até para as coisas mais simples, e por muitas vezes se pegou trabalhando mais do que deveria apenas para não ser um fardo. Ai, minha anexo do céu, eu tô querendo chorar lembrando das cenas. Ah! E esse é apenas um dos exemplos de famílias quebradas de Furuba. Se voltarmos os nossos olhares para os Somas, a coisa fica ainda mais interessante. Nessa família extremamente tradicional e com um segredo que atrapalha tantos de seus membros, cada um teve que passar por uma aprovação por conta das expectativas criadas sobre si. Yuki, o rato do zodíaco, lidando com a insistência da família em tentar mantê-lo preso dentro de seu lar, como o filho preferido do clã, quando o rapaz apenas procura por maneiras de ser apenas uma pessoa comum. Kyo, o gato excluído do zodíaco, tendo que lidar com todo o preconceito que o seu signo traz e uma vontade incessante de ser aceito no clã. Um homem que teve que apagar as memórias da sua amada, tamanho trauma que a pessoa chefe da família deixou nela. Um filho que nunca poderá ser acalentado por sua mãe, porque ela não suportou ver a forma animal do próprio filho, tendo uma depressão pós-parto. Do mais velho ao mais novo do zodíaco, a família Soma é formada por um trauma geracional que nenhum de seus membros escapa, principalmente quando esse trauma assume a forma de uma pessoa. Akito, a cabeça do clã e a pessoa que garante que tudo funcione perfeitamente por ali. E Rosarias, eu digo sem vergonha nenhuma que todas as vezes que Akito aparecia, eu entrava em pânico. Aratsuki soube tão bem criar a encarnação do parente narcisista que controla até o que você tá comendo, que eu tenho medo de onde ela tirou a inspiração pra Elo. A forma como Elo transita de uma manipulação sutil com palavras pra uma completa raiva que põe as pessoas no hospital de tanto que Elo se descontrola, pra logo em seguida aparecer como uma pessoa frágil física e mentalmente, fruto de uma vida sufocada por tradições que nem fazem sentido. Tudo isso feito com tanta realidade que a gente fica com um nó da garganta só de ver Akito entrando em cena. Mas sabe,
mesmo com tantos socos no estômago. Fruits Basket nos mostra que nem sempre as boas famílias vêm de sangue. Mesmo que um DNA seja compartilhado, famílias são as pessoas que escolhemos ficar perto. E principalmente, nos fazem bem e nos fazem evoluir como pessoas. A presença da Toro na vida do Kyo e do Yuki fez com que eles começassem a questionar os dogmas da sua família, a ponto de que eles largam a família de sangue, mesmo sob ameaças de Akito, para ficar do lado dela e impedir que ela passasse pelo seu luto sozinha. E de igual forma, eles também influenciam a Toro a se impor perante o que os outros fazem com ela e não aceitar que se aproveitem da sua bondade, a ponto de que, mesmo morrendo de medo, ela não pensa duas vezes na hora de defendê-los das manipulações de Akito. Essa troca de gentileza se estende aos outros membros do Zodíaco e para as amigas da Toro, criando bem aos poucos um lugar seguro para todo mundo ali, para todas aquelas pessoas quebradas pela vida, formando sem querer uma verdadeira família. Uma família em que, mesmo com algumas brigas, tinha algo que as suas famílias originais não possuíam. Amor. Amor genuíno e verdadeiro. Amor que apenas pode ser compartilhado quando as pessoas mostram as suas cicatrizes e se abrem para a mudança. E assim, Fruits Basket mostra que o conceito de família perfeita é um sonho inalcançável, mas que se amar e amar os outros mesmo na imperfeição acaba sendo um bálsamo para as nossas vidas. Eu me sinto muito feliz em falar dessa obra que eu tanto gosto. E mais ainda de falar que eu tô prestes a começar uma série sobre essa obra. Eu espero ter feito uma boa introdução a ela. Mas me contem aí nos comentários se eu fiz isso bem. E aproveitem para olhar a descrição, onde nosso LivePix e os nossos livros estão. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... Você sabe o que acontece quando a neve derrete? Chega a primavera.